irmãos, é tão bom quando Deus põe a mão na frente, quando Ele intervém. Ele é o nosso Pai. Quando a gente pede para Ele, Ele levanta como Pai. Opa, peraí, eu deixei até aqui. É meu filho, é minha filha. Agora chega, para, cessa. Você acredita nisso? Quando nós temos a petulância de falar: Pai, Ele está me abusando. Pai, Ele está me aborrecendo. Ele está me amolando. Eu estou sofrendo, eu estou chorando. Aí o nosso Pai levanta, e é só Ele levantar. Basta Ele levantar, irmãos. Se Ele estender a mão, então aí já era. Cai tudo pelo chão. É desbaratado o mal que vem contra a nossa vida. Tudo que vem contra, vem para cair. Vem para ser derrubado. Levanta e cai de novo. Porque o nosso Deus luta a nosso favor. Ele luta as nossas guerras. Nós precisamos ter convicção disso. A gente fala, né? Às vezes está no automático. Deus é bom, Deus é fiel, Deus faz, né? E fica no automático. Não, irmãos, Deus faz. Deus muda as circunstâncias, muda a realidade. Vocês acreditam nisso? Deus muda, Ele transforma, Ele faz o impossível, Ele faz o inimaginável. Isso é com Ele. O possível a gente faz, a gente luta, a gente trabalha, a gente batalha. Eu não sei qual é a tua luta, mas eu sei de uma coisa muito importante, que eu quero que você não esqueça dessa palavra hoje. Enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos, Deus desbarata o inimigo. Deus vence o inimigo enquanto nós estamos louvando. Pode ser uma doença, pode ser um provável divórcio, pode ser o que for, pode ser uma sentença de morte. Mas enquanto nós abrimos a nossa boca e louvamos, enquanto nós oramos ao Senhor, Ele destrói o nosso inimigo por causa do nosso louvor. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Levante-se, levante-se. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus, Ele não rejeita, irmãos. Ele ama ouvir
palavra de Deus aconteceu com o rei Josafá, que ele recebeu um aviso que 3 exércitos estavam vindo contra ele. Ele estava lá, na sua vida, no seu dia a dia, e chegou uma notícia. Quantas vezes a gente recebe uma notícia inesperada? Não é? Ontem eu estava lá, meditando na palavra, recebi uma notícia. Não é? E muitas vezes a gente está assim, dessa forma ele estava. E ele recebeu, olha, vem vindo 3 exércitos. Os filhos de Amon, os moradores de Seir, eles estão subindo contra ti. Os filhos de Moabe também se juntaram. Eles iam passando, dominando os povos, tomando as riquezas desse povo, e ia subindo, e eles vinham, gente, eles vinham de longe. A palavra de Deus diz que eles vinham da além do Mar Morto. Já viu falar, às vezes você não está esperando, vem uma notícia de longe, assim, lá dos Cafundó. Eu não sei se você conhece essa palavra. Fala, vem lá dos Cafundó. Era isso aí. O Mar Morto, ele é de grande extensão. Ele tem 605 quilômetros quadrados. E esses inimigos vinham da além do mar. Eles estavam do outro lado, atravessaram e vinham subindo, passando por Seir, para roubar o povo de Deus. O povo de Deus que estava naquela região, o povo de Josafá. É isso mesmo, irmãos? Josafá, isso mesmo. Amados, ele ficou com muito medo. Ele ficou apavorado. Porque ele estava assim, um número de poucas pessoas, assim como nós hoje. Você acredita que hoje que nós fizemos é um ato profético? Nós estamos aqui fazendo um ato profético. O Senhor está aqui, irmãos. Você acredita? Você crê que Deus está aqui? Eu creio, eu senti o mover de Deus. Porque a gente é meio morno, meio fraco, mas Deus esquenta a gente. E quando a gente encontra com Ele, quando a gente vê o mover, o agir dEle na nossa vida, isso nos inspira e nos fortalece. Por isso que eu gosto daquele livro, Os Vislumbres do Criador, ver as intervenções divinas em pequenas coisas, em grandes causas também. E o rei Josafá ficou com muito medo. E o que ele fez? Ele ajoelhou, orou e decretou, apregoou entre o povo de Jerusalém, o povo de Judá, ele apregoou um jejum. E você sabe que o jejum é acompanhado de oração. Amém? Ele apregoou, vamos orar, vamos jejuar, vamos dobrar os nossos joelhos na presença de Deus, porque está vindo um grande exército contra nós. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos poucos, igual nós aqui, nós somos fracos. Mas o que a palavra de Deus diz? É na tua fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. Nós somos fracos mesmo, olhar para nós, tudo fraquinho. Mas a presença dEle, do Todo-Poderoso, do El Shaddai, Ele faz toda a diferença, irmãos. A presença do nosso Deus, em qualquer circunstância, em qualquer luta, em qualquer desafio, Ele faz toda a diferença. E quando eles estavam assim orando, como nós, cantando, não é? Manifestou o Espírito Santo num homem chamado, um profeta, Jaaziel. E ele era filho de um levita, era neto de um levita, era bisneto de um levita, era tataraneto de um levita. Ele era da descendência de Josafá, que era um levita muito conhecido na palavra de Deus, que fazia toda a diferença. Era um homem devotado, era um homem adorador da presença do Senhor. E este homem foi usado pelo Espírito Santo, e ele se levantou e falou: povo, ó rei, o Senhor te diz, não temas, não assusteis, porque você vai ver um grande milagre. Essa luta, não, essa peleja não é tua,
você vai ver o mover de Deus nessa circunstância. Eu profetizo sobre a tua vida, seja qual for esse grande desafio que você tem na tua vida, que essa luta não é tua, essa luta é do Senhor, essa peleja é do Senhor. Nós somos fracos. Eles falaram, olha Senhor, nós não sabemos o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, nós não sabemos, como que nós vamos agir? Nós somos poucos, nós não temos armas, nós não temos munição, nós não temos nada para combater esse grande inimigo. E muitas vezes nós também somos limitados com as circunstâncias, os desafios da nossa vida. Isso quando nós falamos humanamente falando. Mas nós somos um povo que cremos num Deus que move no sobrenatural. O próprio Josafá falou, Deus, o Senhor não é o Deus do céu, o Senhor não é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos, não foi o Senhor mesmo que nos deu essa terra, o Senhor não tirou do inimigo e não deu por herança para o teu amigo, para o Abraão, e não falou que seria para sempre do teu povo? O que Deus dá para nós, irmãos, é nosso, é herança do Senhor. É nosso. O inimigo só tira se nós não chamarmos o nosso Pai. Muitas vezes querem nos tirar, querem nos roubar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quem nunca passou por uma luta assim? O inimigo, ele está ao derredor, procurando uma oportunidade para atacar em qualquer área da nossa vida, para nos entristecer, para diminuir abalar a nossa fé. Mas o que nós devemos fazer? Usar a palavra de Deus. Olha o que o profeta disse mais. Vocês vão ver. Preparem o seu exército. E coloque os cantores na frente. E vocês vão descer. Amanhã. Muitas vezes nós fugimos, né? Vamos evitar o mal. Vamos evitar a luta, né? Deixa para o mês que vem, para o ano que vem. O Senhor quer que nós enfrentemos imediatamente. Vocês vão só juntar as coisas, se preparar. Amanhã, de manhã, vocês vão sair. E os levitas vão na frente. Ao invés de pôr os capitães, porque era o exército, né, irmãos? Ao invés de colocar os capitães, aqueles que eram preparados para a guerra, hoje vai ser diferente. Vocês vão colocar os cantores, os levitas na frente, os ministros de adoração, porque eles vão na frente e louvando. Agora tem uma coisa que eu amei. Você leia na sua casa, por favor, para você ver como que eu estou falando é verdade. Está escrito lá, e eles desciam cantando, louvando em alta voz. Eu amei. Eu não sei porquê, o Anderson viu. Eu não sei porquê, eu amei, gente, em alta voz. Ou seja, não ia descer cantando, Deus não rejeita oração, oração é alimento, né? Não, Deus não rejeita oração. A Nath riu também, tá? É porque eu gosto de cantar assim. Irmãos, vou contar mais uma coisa para vocês. Quando eu cheguei na Filadélfia, eu amei a Filadélfia. O primeiro dia que eu vi o louvor, eu falei, gente, que louvor é esse? Porque eu ia nas igrejas e cada um tem seus costumes, eu estou falando do que mexe com o meu espírito. E as pessoas só batiam palma e cantavam, mas não expressava. E eu tinha uma vontade de mexer com o meu corpo, sabe? Parecia que aquilo era automático, o meu espírito dentro de mim estava mexendo. E eu tinha que ficar dura, né? Os irmãos que sabem, não estou falando nada dos irmãos, cada um tem, eu estou falando de mim. Gente, eu amei, quando eu cheguei na Filadélfia, as pessoas mexiam, cantavam e mexiam, né? Não é para sambar, não, a gente sabe disso. Tudo tem regra, é com muita ordem, com muito respeito, com muito temor, mas é natural. Eu amei, gente, quando eu vi esse louvor. Se o rei Davi fez isso, eu também posso.
E eu amo isso. E era assim que Deus disse que era para eles descerem. Cantando em alta voz. Ai, Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Não tinha espada, não tinha nada. A palavra de Deus diz que eles estavam indo só com o louvor. Só com o coração, só com a adoração, com as mãos levantadas. E eu quero falar para você, levante as suas mãos, irmão. Quando você for louvar ao Senhor, quando você for adorar, porque essas mesmas mãos que estão levantadas para o Senhor, são as mãos que Ele vai encher, viu? Encher de riqueza, e riqueza faz também parte a riqueza financeira, mas é uma riqueza muito maior. É a prosperidade de Deus, é a alegria de viver, é força para levantar, para lutar, para enfrentar as batalhas, para persistir no casamento, para caminhar mais uma milha. É isso que o Senhor coloca nas nossas mãos, quando elas estão estendidas. Porque o poder não está na mão dele, a riqueza não está na mão dele. E se a gente está estendido, Pai, eu te amo, Pai, eu te louvo, eu te adoro. Porque eu adoro mesmo, eu amo mesmo. Sou apaixonada em Jesus, Ele é meu amado, Ele é meu noivo. Eu estou esperando por Ele. Ele coloca riquezas na nossa mão. Ele coloca filhos abençoados, filhos que nos dão alegria, filhos que nos dão satisfação de viver. Netos, então, amados, o que é isso? Né? Quem tem neto, gente, é uma bênção. A gente vai envelhecendo e a gente não consegue mais ser mãe, né? Pela natureza, pelo corpo que a gente tem mesmo, mas Deus nos recompensa dando netos. E quando a gente cansa, a gente devolve para o pai e para a mãe. Fala, eu já agora cansei, vai lá com a mamãe, vai dormir com o papai. Mas os mimos a gente faz. Isso tudo, irmãos, é riqueza de Deus, é bênção para as nossas vidas. Então, o exército foi descendo, né? Descendo um monte, e os levitas todos cantando. E Deus disse, quando você chegar no vale, não faça nada. Você fica parado, você pega a sua posição e fica parado. Estaciona ali, que você vai ver o que eu vou fazer. Gente, Deus é maravilhoso. Lá vinha o povo descendo, naquela luta, né? Eu fico pensando, será que eles iam pensando, né? Será que eles pensavam, o que será que vai acontecer? Mas Deus mandou, e eles são obedientes, eles fizeram só obedecer. E aí, quando a gente canta, a gente esquece, né? Quando eu canto, eu nem lembro o que aconteceu, quem que está aqui. Sei lá, acho que é um defeitinho que eu tenho. Eu penso só em mim e nele. Quem quiser, vem. Eu vou, faço a minha caminhada de fé, de adoração. E o povo continuava descendo, com os braços levantados. Imagina a cena, né? E lá vinha o exército subindo, né? Aquele povão, cheio de riqueza, cheio de armas, de lanças. Enquanto o povo adorava, enquanto os levitas cantavam, diz a palavra de Deus, que o Senhor preparou uma emboscada para os inimigos. Os anjos confundiram os exércitos. E eles começaram matando o povo que estava agregando com eles, que eles não conheciam. Depois eles não sabiam mais quem era quem. Quem que era de Moabe? Quem era de Amon? Ninguém sabia. Começaram a matar uns aos outros. E quando o povo de Deus chegou, aquele pequeno exército, aquele exército com pouca força, sem armas, mas tinha a arma do louvor, tinha a arma da adoração na sua boca, e vinham lá em alta voz, igual nós fizemos aqui, esse ato profético, cantando, buscando o Senhor, crendo, confiando, obedecendo, marchando. Vinha todo mundo marchando, vamos, todo mundo, e cantando, e canta, e adora, e levanta a mão, e agradece. Parece uma coisa, irmãos, isso é contagiante, não é? E parece uma coisa também, quando a gente está num grande desafio, a gente não sabe de onde que vem uma coragem
Porque eles estavam em total desvantagem. Eles só tinham desvantagem. Era tudo contra eles e a favor do inimigo. É ou não é? É verdade. Era tudo contra eles. Eles estavam numa desvantagem. Se eles fossem olhar para as circunstâncias, eles estariam perdidos. Mas o que eles falaram? Os nossos olhos estão em ti. Eles continuavam cantando e aquela força, aquela confiança, aquela fé foi sendo motivada, igual aquela música. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá te resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém, irmãos? Eles estavam confiantes, eles estavam crendo. E aí, quando eles chegaram onde Deus falou que era para eles pararem, quando eles pararam, irmãos, não tinha uma alma viva naquele vale. O vale era para ser da morte deles, do povo de Deus. Eles é que estavam condenados a morrer, porque o inimigo era grande, era forte, era vultuoso. Mas quando eles chegaram lá, só havia cadáveres naquele vale. Estavam todos mortos. E coube ao povo de Deus recolher toda a riqueza que eles vieram juntando, né? Porque tem gente que junta a vida inteira, né? Eles vieram juntando, onde eles passavam, eles saqueavam, eles pegavam tudo de todo mundo, tudo de todo mundo, tudo de todo mundo, onde eles passavam, eles iam varrendo onde eles passavam. E eles juntaram muitas riquezas, muitas pedras preciosas. E o que aconteceu? O Senhor liberou, porque às vezes Deus não libera, viu? Mas nesse caso, Deus falou, vocês podem pegar todos os despojos. Eles ficaram 3 dias juntando, amontoando as riquezas do inimigo. Porque Deus faz transferência de valor, tá? Ele faz transferência de riqueza. Se você tem alguma tendência, algo que você não está recebendo, eu quero profetizar na tua vida que você vai receber. Eu vou contar um pequeno testemunho, já faz alguns anos. Todos os anos, nós íamos para Limeira, naquele encontro anual de Limeira. E quando eu voltava, eu parava em Mogi Guaçu. Eu tenho uma irmã que é pastora lá, e eles têm uma igreja. E todo ano, quando eu voltava lá, eu parava. Eu nunca vi a minha irmã pregar, gente. Porque toda vez que eu vou lá, eu ministro o louvor e a palavra. E neste dia, o Senhor me conduziu a falar sobre o trabalho na igreja, a servidão na igreja. Das pessoas que se prontificavam a ajudar, mas toda hora abandonava o trabalho da igreja, o ministério, e ia cuidar da sua própria vida. Eu fiz até um teatrinho no altar. E o que aconteceu? De repente, eu não estava fazendo proposital, viu? Foi o Espírito Santo mesmo que fez com que eu fizesse aquilo. Eu olhei, uma sobrinha minha estava chorando muito. Ela vivia correndo com os filhos, 3 meninos, moços que ela tem, atrás de futebol. Fazer teste aqui, teste ali, teste aqui, teste ali. E ela vivia mudando, então, hora eu ia lá, ela estava, outras vezes eu nem sabia onde que ela estava morando, ela não parava, só correndo atrás de futebol. E aí ela estava chorando muito, quando eu observei, eu falei, o Senhor está falando com ela. Não deu um mês, ela voltou para a cidade, abandonou, tirou os filhos daquela correria de futebol. Não passou nem um mês, ela recebeu uma indenização que estava há 11 anos na justiça. Isso faz bem anos, uns 5 anos, talvez, 4, não sei, bem antes da pandemia. Ela recebeu uma indenização de R$300 mil. É por causa do dinheiro? Não. É porque Deus queria que ela voltasse e entendesse
o plano dele na vida dela. Ela comprou carro, comprou uma casa nova, acabou aquela luta, e hoje ela é a pastora da igreja. Porque a minha irmã jubilou com muita idade, o meu cunhado faleceu, e ela é a pastora da igreja. Então, nós precisamos, não é por causa do dinheiro, mas que o dinheiro chama a atenção, chama, porque era um dinheiro bem vultuoso. Mas eu quero contar para vocês, esse é que estava preparada essa palavra, esse testemunho, uma mulher, muitos anos atrás, ela tem um negócio, até hoje ela tem, de aluguéis. E ela, um determinado dia, recebeu uma moça que queria reservar um apartamento. Ela queria que, quando disponibilizasse um apartamento, ela queria que estivesse reservado para ela. A mulher falou para ela, olha, eu posso reservar para você, mas a gente faz da seguinte forma, é assim que eu trabalho. Você paga o mês, faltava 3 meses para vagar o apartamento, ia vagar em julho. Falou assim, você me paga o aluguel e quando desocupar, eu vou mandar pintar, limpar e te aviso, está disponível. Aí começa a correr o aluguel e o primeiro mês está pago. E assim, não se mostra para mais ninguém, não se aluga para mais ninguém, é seu. A moça concordou e fez o pagamento. Bom, passaram-se os 3 meses, o apartamento foi desocupado, foi pintado, foi limpo, e a pessoa ligou para a moça e falou, olha, agora já está disponível, é seu. Ela disse, eu não vou querer mais. Só que nesse período de 3 meses, várias pessoas foram lá atrás dessa reserva. E não podia, porque estava reservado para essa pessoa. Ela falou, eu não quero, eu não vou querer mais. Aí ela falou assim, e o dinheiro, como fica? Ela falou assim, olha, o dinheiro, nós temos um acordo. Você deu a sua palavra e eu dei a minha. Eu deixei de alugar para outras pessoas. Você tem disponível esse mês de aluguel. Se você não quiser morar agora, em outra ocasião, você tem um mês pago aqui. Mas eu não vou devolver o dinheiro. Aí passou pouco tempo, ela recebeu, porque essa moça estudava direito. Incentivada pelo professor, ela entrou com um processo para a devolução do dinheiro. Na primeira audiência, só o advogado foi e não teve acordo. E aí teve uma segunda audiência, estava marcada para um determinado dia, determinada hora, e na véspera, essa mulher recebeu um aviso pelo telefone que foi mudado o horário, ia ser um pouco mais cedo, o horário. E aí, o que aconteceu? Ela não conseguiu achar o advogado dela. Ela ligava para o advogado, não tinha celular, tá, gente? Ligava na casa dele, não atendia, era no outro dia de manhã. Quando ela saiu da casa dela para ir para a audiência, ela viu o carro do advogado na rua. Mas cadê o advogado? Mas antes de sair de casa, ela falou assim, eu não posso não achar meu advogado, mas eu vou levar o meu advogado. E aí ela pegou a bolsa e pegou uma Bíblia e colocou a Bíblia dentro da bolsa dela. E levou a bolsa aberta, porque ela falou, meu advogado está aqui, ele vai comigo. E ela foi para a audiência. Quando ela chegou, entrou na sala de audiência, ela foi chamada, ela entrou, e o juiz perguntou para ela, falou para ela ir contando como foi que aconteceu. E ela olhou, tinha um crucifixo, assim, com uma imagem, e ela falou, aquele ali está morto, está crucificado, mas o meu está vivo e ele está aqui comigo. Ele é o meu advogado, ele é o meu juiz. Amados, quando ela foi contando para o juiz, só havia 3 pessoas na sala. Ela, o juiz e a escrivã. E a escrivã era um tipo bem exótico, uma pessoa loira, bem diferente, de pele bem clara, que dá bem para você lembrar da pessoa. Era a escrivã. E ela disse,
Olha, foi assim que aconteceu. Contou e falou. Inclusive, essa moça, essa escrivã aí, ela foi lá procurar apartamento e eu falei para ela que estava reservado para outra pessoa. Vocês acreditam, irmãos? Estava a pessoa, o juiz e a testemunha já estava ali também no ambiente. Deus preparou, mandou a pessoa que passou por ela, por aquela situação, que queria o apartamento e não pôde alugar, ela estava lá, ela era escrivã. Essa história aconteceu comigo. Fui eu era a mulher que fez a reserva do apartamento, né? Era dona do apartamento que a moça não alugou. Não, é que a moça reservou. É disso que eu estou falando para vocês, irmãos. Olha o detalhe, 3 pessoas. Eu ia esquecer, porque lá em casa passa muita gente para fazer reserva de aluguel, para alugar, para ver. Eu nunca memorizo quem é. Às vezes o meu marido, ele é bom fisionomista, mas essa moça era diferente. Ela era exótica, cabelo muito loiro, muito claro, a pele muito branquinha. Ela não era muito nova. Eu olhei e falei, gente, essa moça teve lá. Se fosse uma comum, que nem eu, assim, minha moreninha, claro. Talvez não lembrasse, mas aquela moça era diferente. E ela estava lá. E mandou chamar, cadê a moça? Cadê a moça que reclamou, que queria o dinheiro de volta? E eu ainda na minha cabeça pensei assim, ó, se tiver que devolver, eu vou parcelar bastante, só para judiar dela. Pensei assim, tá, gente? Mas o que aconteceu, gente? Que Deus é esse? O juiz falou, olha, vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou usar um termo jurídico. O que ela fez chama-se contumácia. Contumácia. É quando a pessoa entra na justiça, aciona a justiça, e nem ela mesma vem na audiência. É um abuso da lei. É um abuso da justiça. Ela entrou e ela não foi na audiência. E falou assim, e por isso, ela vai ter que pagar todos os honorários e a causa. O valor da causa, as despesas. É tudo por conta dela. Ela queria receber, ainda teve que pagar os honorários do processo. Irmãos, é o agir de Deus, é a justiça de Deus. É Deus pondo na balança o que é justo, o que é de acordo com a palavra dEle. Nós fizemos um acordo, eu honrei a minha parte, mas ela não honrou e queria ainda tirar o dinheiro de mim, que ela me deu. Mas o Senhor fez um quê? Uma transferência, porque Ele é justo. Ele é o justo juiz. Onde que eu ia achar aquela testemunha? Naquele momento, a gente não acha, mas Deus acha. Deus põe, Ele intervém naquela hora, naquela situação. Ele põe a pessoa que precisa estar lá naquele momento. Você acredita nisso? E esse povo, irmão, que desceu um morro, um monte, todo na dúvida, esse povo voltou cantando de novo. E foi de um jeito, voltou melhor ainda. Não é? Subiram cantando, com os despojos, alegres. Aí sabe o que eles fizeram? Voltaram para o templo, para a casa do Senhor, para adorar, para agradecer, para falar, Senhor, obrigada, o Senhor é fiel. Eles voltaram cantando isso. Que Deus bom, que Deus fiel. Eles vieram com todos os instrumentos, tocando, cantando, agradecendo a Deus, elogiando o Deus que elas serviam, porque eles viram a fidelidade de Deus num grande desafio. Eu quero convidar você a crer que Deus está nesse desafio seu, sabe? Se for grande, se for pequeno, Deus está nessa situação. Deus está junto conosco, Ele vai na frente. Nós cantamos, mas nós temos que agir de acordo com o que nós falamos. Será que Ele está mesmo?
Será que Deus vai na frente? Ai, gente, para mim não adianta. Comigo é sempre assim. Não. Com a gente é sempre assim quando a gente não confia em Deus. Quando a gente não coloca na mão dEle. Quando a gente não ora. Aí eu convido vocês, vem orar nas reuniões de terça-feira. Se não pode, ora em casa. Busca. Busca de madrugada. Ele se manifesta. Ele é um pai que ama os seus filhos. Ele tem prazer em cuidar de nós. Os grandes desafios são trabalhar de Deus na nossa vida. Dentro das crises, irmão, tem riquezas. Vocês acreditam? Dentro das crises tem riqueza. Nós aprendemos. Nos desafios, nós estamos sendo preparados cada vez para desafios maiores. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se amanhã você vai receber uma notícia que o teu irmão infartou e está na UTI, está esperando o tratamento médico. Aconteceu comigo hoje. E eu estava preparando essa palavra. Mas o que eu fiz? Eu já orei a Deus. Eu entreguei na mão dEle. A gente tem que profetizar. Profetiza. Nós temos que ter palavras de fé na nossa boca. Na minha casa não, Satanás. No meu filho não. No meu marido não. Aqui não. E quando a gente não der conta, quando a gente estiver fraco, com pouca força, em pouco número, a gente pede para o nosso Pai. E aí ele fala, aqui não. Aí se ele falar, irmãos, é aqui não mesmo. Se ele passar um risco, se ele marcar um limite, se ele falar para, cessa, e nada acaba até que ele fale e acabou, porque a última palavra é dele. É dele. Ele entra na nossa frente, eu não sei quem é pai, quem é mãe aqui, sabe como que é. Quando faz uma coisa para o nosso filho, é assim. Se for pequenininho assim, ó, fica desse tamanho, tá? Se fizer para o filho da gente, a gente entra na frente, né, como uma barreira. O nosso Deus faz isso por nós também. Ele nos cerca, Ele entra como uma muralha, como uma coluna de fogo, como uma fortaleza. E Ele nos guarda, Ele não deixa o inimigo nos tocar. Ele é um Pai zeloso. A palavra dele diz, se vós que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. E Deus, amados, Deus nos dá coisas boas. Mesmo quando Ele nos corrige, mesmo quando Ele nos exorta, mesmo quando Ele diz, agora não. Quando Ele diz, espera. Ou quando Ele fala não, simplesmente. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe. Ele tem um plano para cumprir na nossa vida. E o plano vai se cumprir. É o plano de um pai amoroso, de um pai benigno. Ai, que corrige também, tá? Não esquece não, se precisar da vara, Ele usa. E a gente tem que achar bom e agradecer. Porque as crises, às vezes para a gente, ela tem um significado, mas às vezes para outra pessoa é outro significado. É para ela abrir os olhos, é para ela se converter, é para ela entregar a vida para Deus, é para ela parar de fingir na presença do Senhor, porque os filhos não enganam a gente. Imagina se a gente engana o pai. Né? Imagina se a gente engana Deus. Se a palavra nem chegou na nossa boca, Ele conhece. Se nós não fizermos de acordo, Ele está vendo lá de longe. A gente esconde dEle? A gente consegue? Onde é que a gente vai esconder do Senhor? Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele está de olho na gente. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele é o justo juiz na nossa vida.